conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com a professora e pesquisadora Luana Junqueira, do Departamento de Demografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora, a senhora fez uma pesquisa aí que analisa o impacto da pandemia no emprego doméstico, inclusive detectou algumas informações importantes. Por exemplo, o trabalho das diaristas foram os mais afetados na pandemia. Como foi que você chegou a essa conclusão? Como é que foi essa pesquisa? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, essa nossa pesquisa, ela aconteceu em dois momentos durante a pandemia, né? O primeiro momento em que acabou de sair um artigo sobre os resultados dessa primeira rodada, ele aconteceu na primeira onda da Covid-19, entre o dia 25 de maio e 6 de junho, essa pesquisa foi a campo nesse período, e nós tivemos uma segunda rodada que ocorreu em abril de 2021. Então, a primeira rodada foi na primeira onda da Covid-19 e a segunda rodada mais ou menos durante a segunda onda da Covid-19. E o que a gente percebe é que as mulheres, no geral, elas foram bastante impactadas com a pandemia, né? Não só as trabalhadoras domésticas, mas essa pesquisa foca nas trabalhadoras domésticas. A necessidade de distanciamento social que foi imposta no início da pandemia e durante um bom tempo, enquanto não tínhamos ainda acesso à vacina, né, era necessário ainda esse distanciamento, fez com que muitas trabalhadoras domésticas deixassem de ter alguma renda, porque foram, né, mantidas sem trabalhar, enfim. Só que na primeira onda, em que a doença estava iniciando, vamos dizer assim, né, tínhamos 3 meses, isso, né, no Brasil chegou em fevereiro a doença, né, em 2020, então nós tínhamos em torno de 3 a 4 meses da doença. Então, nesse momento em que a pesquisa ocorreu, na primeira onda, a maioria dos patrões, na maioria não, né, mas metade dos patrões que responderam à nossa pergunta, porque a pesquisa foi com os contratantes de trabalhadores domésticos, e foram de todas as regiões brasileiras que responderam, disseram que permaneceram remunerando a trabalhadora doméstica e ela ficando em casa. Porém, na nossa segunda, que não está nesse artigo, né, o resultado da nossa segunda rodada, já mostra que a frequência de patrões que disseram que a trabalhadora doméstica continuou remunerada e permanecendo em casa, já foi bem menor. Não foi mais cerca de 50%, e sim em torno de 20%. Então, a gente percebe que houve uma mudança, né, ao longo desse processo da pandemia, e o que aconteceu com as trabalhadoras domésticas foi que as que se mantiveram trabalhando, né, também tiveram maior risco de serem contaminadas, né? Inclusive, a doença ela chegou no Brasil pelas classes altas, né, da sociedade, porque foram trazidas dos países da Europa, por exemplo. No caso do Rio de Janeiro, a primeira morte que ocorreu foi de uma trabalhadora doméstica pela Covid-19, e ela pegou da sua patroa, que tinha acabado de chegar da Itália. Então, a parte da disseminação da doença para as classes mais pobres ocorreu também por conta de alguns patrões ter mantido as trabalhadoras domésticas trabalhando, porque o trabalho doméstico, ele requer uma aproximação muito grande, né, pessoal. Então, a gente tem aí um efeito da pandemia, não somente na remuneração das trabalhadoras domésticas, na possibilidade de estar ocupadas ou não, mas também na saúde delas e dos seus familiares e da sua comunidade, né? Então, foi um impacto considerável, se a gente analisar todos esses contextos, né? Não só o contexto econômico, mas o contexto sanitário também para elas, né? De saúde. Em algum momento da pesquisa, vocês conseguiram chegar à justificativa dos patrões em alguma parte dessa pesquisa, ou eles respondiam um questionário com situações objetivas?
Então, o que acontece? As nossas perguntas, elas tinham respostas fechadas, tá? Mas a gente tinha um campo aberto para caso o patrão não se enquadrasse em uma daquelas respostas, ele pudesse dar a sua resposta, né? Então, assim, surgiram algumas questões, assim, né, que nos chamou a atenção. Teve gente que parou de contratar porque a trabalhadora morreu, né? Só que a gente não sabe se morreu por conta da pandemia ou por outra causa, mas teve situações que reportou isso, teve situações que disse que, né, as trabalhadoras passaram a morar junto com o patrão, deixaram de, né, estar no seu ambiente familiar para ter que morar com os patrões e assim minimizar o risco de contágio da família contratante e da trabalhadora doméstica. E a gente não consegue captar isso na nossa pesquisa, tá certo? Mas outros estudos que eu já li e que eu já, né, já analisei, indicam que durante a pandemia, as trabalhadoras domésticas que passaram a residir com seus patrões passaram a ter maior exploração do seu tempo de trabalho, passaram a ter até, inclusive, uma exposição maior à violência, seja violência verbal, seja violência física, e seja o assédio, né? O assédio moral e até o assédio sexual. Então, tem estudos, né, que reportam que houve um aumento também dessas mulheres residindo com patrões e, consequentemente, o fato de esse trabalho ser realizado dentro dos domicílios impede fiscalizações. Então, esse impedimento de fiscalização acaba possibilitando essas explorações maiores, né? Maiores explorações. Então, o trabalho doméstico, diferente de outras ocupações, trabalho doméstico remunerado, ele tem essa especificidade da grande dificuldade de fiscalização por ser realizado dentro dos domicílios dos contratantes. Luane, com base nessas informações, evidentemente que, como você já até falou aí, você traçou um perfil, né, de classe social, estamos falando, que no caso são os diaristas, as diaristas. Esse público é um público mais vulnerável, na sua opinião, e você chegou a essa conclusão na sua pesquisa? Sim, então, eu acho importante a gente pontuar por que as trabalhadoras domésticas é um grupo importante da gente falar, né? Da gente estudar, da gente mostrar quais são as vulnerabilidades que essas mulheres estão expostas, né? Trabalhadores domésticos são, em grande maioria, cerca de 92% mulheres, né? Então, a ocupação, ela é feminina, a gente coloca dessa forma, né? Porque a grande maioria são mulheres. Além disso, é uma ocupação que absorve, né, mulheres com baixa escolaridade, maioria também são mulheres negras, ou seja, negro, quando a gente fala a raça negra, é quando a gente considera, em conjunto, pardos e pretos, tá certo? Então, a gente tem uma população de mulheres negras também mais frequente no trabalho doméstico, e é o grupo que por muito tempo ocupou a primeira posição como atividade econômica mais frequente entre as trabalhadoras do Brasil. Hoje ela ocupa a segunda ocupação mais frequente entre todas as trabalhadoras brasileiras, né, hoje no nosso país. Então, o que eu quero dizer é que é uma ocupação com uma frequência importante no mercado de trabalho feminino brasileiro, certo? Com uma participação muito importante. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com essas mulheres, porque, além delas serem muito frequentes entre todas as trabalhadoras do Brasil, elas são também chefes de famílias, né? Elas são a que têm a maior renda dentro dos seus domicílios, então elas sustentam muitos domicílios. E aí veio a pandemia, que impactou consideravelmente a renda dessas mulheres, a vida delas, né? Porque quando você perde em renda, você perde também o seu empoderamento, o seu poder dentro do domicílio em alguma medida de decisão,
dependendo de como aquela família se constrói. Mas, geralmente, a renda é um poder, é um empoderamento para as mulheres, né? Então, ao perder tudo isso, a vida dessas mulheres foi extremamente impactada, e não só a delas, né, mas dos seus dependentes também. Então, as diaristas foram, né, durante esse momento da pesquisa, foram realmente as mais impactadas, porque elas já eram um grupo sem garantias trabalhistas, porque as diaristas não têm carteiras assinadas geralmente, né, elas podem ser contratadas de forma esporádica, e ficaram, claro, à mercê das negociações com os patrões, porque elas não tinham direitos trabalhistas garantidos, né? Essa relação acaba facilitando algumas explorações e de fato, né, a demissão sem nenhum direito, vamos dizer assim, deixar a trabalhadora a ver navios nesse momento da pandemia. Então, realmente as diaristas foram as mais impactadas, né? Você acredita e considera que a sua pesquisa pode servir de parâmetro aí para, por exemplo, a melhoria nas políticas públicas para esse perfil, para esse grupo social? Com certeza, e esse é o nosso objetivo, né? Eu acho que, Geralda, dentro da universidade, quando a gente faz pesquisa, principalmente, né, nós que somos da área aí das ciências sociais aplicadas, a gente quer trazer melhorias para a sociedade. E como é que a gente traz melhorias para a sociedade? Pesquisando questões importantes e pensando, e essas pesquisas vão embasar, né, políticas públicas. Por meio, por exemplo, da nossa pesquisa, a gente percebeu que muitas mulheres não conseguiram acessar auxílio emergencial, não tiveram, né, pelo menos foram reportados pelos próprios contratantes, né, que muitas não conseguiram acessar auxílio emergencial e tudo. Então, e essa contratação, ela ainda não retomou, tá? A gente já está em 2022 e a gente ainda tem um percentual considerável de perdas de postos de trabalho nas trabalhadoras domésticas, considerando o ano de 2019, por exemplo. Então, antes da pandemia. Então, eu acho que essa pesquisa, ela mostra que é essencial dar algum amparo a essas mulheres do ponto de vista de políticas públicas, né? Ou seja, o auxílio emergencial foi uma política importante, que ajudou muitas, mas muitas outras ficaram de fora. E essas que ficaram de fora aconteceu pelos problemas como ocorreu, né, esse auxílio emergencial, por exemplo. Muitos municípios pequenos não têm nem Caixa Econômica Federal, o banco, né, e nem lotéricas. Muitas não têm acesso à internet para conseguir baixar o Caixa Tem ou o aplicativo que na época estava sendo usado para conseguir esse auxílio. Então, foram muitos obstáculos para muitas trabalhadoras conseguirem esse acesso. Inclusive, assim, algumas receberam só pouquíssimos, né, parcelas desse benefício. Mas o que a gente mostra é que é preciso pensar em como amparar essas mulheres, não só a gente estava querendo mostrar durante a pandemia, né, mas a pandemia ela foi controlada em alguma medida agora com a vacinação, mas essas mulheres, muitas, né, ainda estão sem a retomada da sua remuneração que tinha antes, né, porque algumas foram recontratadas, mas não com a mesma frequência que tinha antes, né, então elas não estão com a mesma remuneração que tinham antes, outras sequer foram recontratadas, né, então, como essas mulheres vão continuar sustentando suas famílias? E evidentemente que a gente está falando aqui do período da pandemia, né? Mas a sua pesquisa, ela escancara um problema social que é vivido há muito tempo, muito antes da pandemia, não é isso?
Isso, e acho que você tocou uma questão super importante do antes da pandemia. Já era um grupo extremamente vulnerável, né, Geraldo? Mais de 70% no Brasil e mais de 80% no Nordeste das trabalhadoras domésticas são informais. Estão aquém de uma proteção legal, né, de uma proteção trabalhista. Então, essas mulheres já estavam em uma situação bastante vulnerável, com rendas médias abaixo do salário mínimo, e a pandemia só aumentou essa vulnerabilidade, ela só exacerbou esse problema, né? Então, a sociedade precisa sim, porque é um grupo muito expressivo, pensar em como melhorar a vida dessas mulheres, porque também é um trabalho que é um pouco pouco valorizado, vamos dizer assim, mas é essencial, né? Ele é pouquíssimo valorizado, mas essencial. Hoje, né, as famílias que contratam trabalho doméstico, e ficou muito claro durante a pandemia, a ausência dessas trabalhadoras domésticas nos domicílios que as contratavam foi um caos. Foi um caos porque elas são essenciais mesmo. Elas são muito importantes dentro daqueles domicílios, mas são pouco valorizadas, né? Então, eu acho que, enquanto sociedade, a gente tem que pensar na importância desse trabalho, e não só do trabalho doméstico remunerado, né? Mas o trabalho doméstico não remunerado, porque a pandemia também mostrou o quão ele né, importante, porque as pessoas nos seus domicílios tiveram que assumir esse trabalho, sem uma trabalhadora doméstica estando lá, né? Isso entre os contratantes. E isso fez com que muitos patrões passassem a investir, por exemplo, em utensílios que ajudam nas limpezas. Por exemplo, houve aumento de compras de robozinhos que limpam a casa, houve aumento de compras de máquina de lavar louça, houve aumento de compras daqueles rodinhos que são melhores que facilitam a vida, né? Então, assim, a pandemia, ela mostrou para os contratantes o quanto o trabalho doméstico ele é pesado, né? E o quanto essas trabalhadoras fazem falta. Ok, Luana, eu quero agradecer pela sua participação aqui no Sistema Rural de Comunicação, parabenizar você pela pesquisa, né, que outras pesquisas possam vir pela frente e que a sua pesquisa sirva aí de parâmetro para melhorar essa classe social. Muito obrigado, mais alguma informação, fique à vontade. Eu que agradeço, Geraldo, agradeço a oportunidade da divulgação, né, da pesquisa e também desse tema tão importante para a nossa sociedade, né, e espero que em outras oportunidades possamos nos encontrar novamente. Um bom dia para todos os ouvintes e até mais.